Dando continuidade à nossa programação, a próxima palestra será ministrada pelo Dr. Elcio Shigimori, com o título Inteligência Artificial e Aplicações de Drones. Dr. Elcio, certo? Então, o Dr. Elcio é pesquisador do Instituto de Estudos Avançados IEAV, do Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial. É docente do Programa de Pós-Graduação em Computação Aplicada do INPE e professor na Universidade Paulista Unip. Possui graduação em Engenharia de Computação pela Universidade Brás Cubas e realizou seu mestrado e doutorado aqui na CAP-INPE. Tem experiência na área de computação, atuando principalmente nos seguintes temas: inteligência artificial, aprendizado de máquina, ciência de dados, navegação aérea autônoma, processamento de imagens e visão computacional. Dr. Elcio, desde já nós agradecemos a sua participação. Seu tempo de apresentação é de aproximadamente 45 minutos e, na sequência, nós teremos um espaço para perguntas e discussões. E agora eu te passo a palavra. Bom dia. Então, inicialmente, gostaria de agradecer a comissão organizadora, dar os parabéns ao evento, né, pela organização, está muito interessante, né? Então, assim como o Dr. Leonardo aí, eu estava presente no primeiro ORCAP, há 20 anos atrás, só que como aluno, né? Então, é um prazer, é uma honra estar aqui apresentando para vocês. Eu foquei... continuando, então é uma honra, né? Logo em seguida vem o professor Haroldo, meu orientador, e aí a gente teve aí nas palestras os visitantes, né? E também os de fora, e a doutora Karine, o doutor Leonardo. Então é um prazer participar desse evento com vocês. Então, a apresentação está um pouquinho mais focada nos alunos que têm interesse em fazer mestrado, doutorado, e também para os alunos que já estão no programa de pós-graduação aí de mestrado, doutorado, né? Para montar a apresentação, eu pensei aí, então, mais como estimulá-los, né? Eu acho bastante interessante. Agora não tem tanto isso, quando a gente apresenta virtualmente, a gente não tem esse feedback, mas eu acho bastante interessante quando a gente faz a apresentação, explica para os alunos, assim, a gente vê pelos olhos do aluno, né? Ele pensando na aplicação que ele poderia fazer, no trabalho que ele poderia desenvolver, né? Então, a minha apresentação vai mais nessa linha, apesar de não ter esse feedback aí dos olhos de vocês, brilhando e pensando na aplicação que vocês poderiam fazer, no resultado que vocês poderiam gerar. A minha apresentação vai nessa linha, em estimulá-los a pensarem em usar aí a inteligência artificial, os drones, em chegar às aplicações, né? Então, lá no final da aplicação, eu faço um link aí do que a gente vem desenvolvendo, né? Vários alunos de mestrado, doutorado, alunos de graduação também, e para dar exemplos de aplicação, né? Mas ao longo aí vou tentando conduzi-los a ter esses pensamentos, né? Esse incentivo aí pensar em problemas, pensar em soluções, tá bom? Bom, para isso eu vou apresentar alguns tópicos, né? Onde a inteligência artificial tem sido amplamente utilizada, né? Então ela está muito em evidência. A gente tem as grandes empresas, comércios, bancos utilizando a inteligência artificial, e não é por acaso, tem um motivo. A gente precisa de alguns requisitos quando a gente vai utilizar a inteligência artificial, né? Tem um deles que, principalmente se a gente for pensar em aprendizagem de máquina, ele é um requisito muito importante. A gente tem que ter alguns cuidados para usar as técnicas de inteligência artificial, né? Então, eu vou ressaltar, não vou dar tanta ênfase aqui nessa palestra, mas a gente tem que tomar alguns cuidados aí para a gente não ter alguns resultados ou não ter o melhor das técnicas de inteligência artificial. E aí eu vou fazer um link entre drones e a inteligência artificial, né? Por que o uso dessas duas tecnologias aí estão em evidência e qual que é o futuro, né? Onde a gente pode ter ganhos,
tanto científicos quanto comerciais. Aí eu vou falar um pouquinho dos modelos de aprendizagem de máquina, tem alguns mais indicados para um problema, outros para outros tipos de problemas. Acho que isso é interessante, a gente, vocês enxergarem, né, qual técnica ou quais técnicas são mais indicadas para os problemas, e as ferramentas e bibliotecas, e, por fim, as aplicações. Apesar de estar na última linha aqui, aplicações, a grande parte da apresentação aí são as aplicações. Bom, se a gente for ver, né, a inteligência artificial está muito em evidência, né? As grandes empresas, bancos, financeiras, comércio, eles estão fazendo uso de inteligência artificial, né? Então, a gente tem aí os bancos, né, Bradesco, Itaú, as grandes empresas de tecnologia, o Google, a IBM, a Microsoft, a Apple e assim por diante, as empresas de streaming, né, Spotify, Netflix, e, claro, os grandes institutos de desenvolvimento de tecnologia e inovação. E por que isso? Por que será que isso está acontecendo, né? Porque hoje em dia a gente tem muitos dados, né? Então, a partir dessa grande quantidade de dados, seja geradas, né, por institutos de pesquisa, de desenvolvimento, por bancos, por empresas, o que fazer com esses dados, né? Então, a gente consegue, se a gente for pensar nos institutos de pesquisa, desenvolver tecnologia, mais tecnologia, automatizar processos. Se a gente for pensar em bancos ali, gerar lucros, auxiliar, atender melhor os clientes, né? Expandir os negócios, e as empresas de tecnologia também, né? Expandir os negócios, gerar lucros, e assim por diante, certo? Bom, e onde a gente aplica, né? Então, a gente aplica IA em aplicações financeiras, espaciais, meteorologia, gerenciamento remoto, engenharia, saúde, medicina, aplicações militares, bancos, segurança, monitoramento, estados inteligentes, né? Indústrias, estão aí, né? A inteligência artificial está aí, certo? Por que aplicar? Porque a gente consegue fazer muitas coisas a partir desses dados. A gente consegue, com o uso de técnicas de inteligência artificial, a gente consegue fazer previsões, associações, agrupamento, aprendizagem, automatização de processo, automação, análise de diversas fontes chegando ao mesmo tempo, né? A gente tem uma grande quantidade de dados, extrair informações daquela grande quantidade de dados, né? E a gente espera aí ter um comportamento inteligente, auxílio nas decisões rápidas, a partir desse grande volume de dados, certo? Estratégias. Bom, e aí que entra os nossos drones, né? Então, o uso dessa tecnologia de aeronaves não tripuladas, né, ela possibilita a obtenção de muitos dados, né? Então, hoje em dia, esses drones eles têm sido equipados com cada vez mais com sensores, a autonomia dessas aeronaves tem aumentado, os custos têm diminuído, né? Então, eles possibilitam, né, a obtenção aí de muitos dados, né, imagens. E o que fazer com tudo isso, né? Então, é aí que a gente começa a integrar os drones e todos os dados que eles geram, né, com a inteligência artificial, para a gente ali tomar a decisão. Então, o que eu disse, né, a autonomia tem aumentado, a capacidade de carregar carga também tem aumentado, né, tem muitos modelos, né, hoje em dia tem muitos modelos, tem muitas variedades. Então, tem desde os drones com 4Ls, que são os mais populares, né, com preço razoável, que aí gera imagens de altíssima resolução,
Aí depois a gente vai com drones multi-hélices, aí que conseguem carregar mais pesos. Depois a gente vai com drones de asa fixa, que conseguem cobrir regiões maiores, carregar mais peso. A gente tem aí os elétricos, os a combustão. Então, não é por acaso que uma pesquisa aqui de 2019, não, 2021 mesmo, né? Que o mercado global de drones vai atingir 41 bilhões em 2026. Né? O Brasil hoje é o principal mercado de drones da América do Sul, com um faturamento anual estimado em 373 milhões de dólares. Né? E é aqui que entra a nossa apresentação. Olha, o mercado no segmento. A maioria do mercado são serviços, certo? Então, quase 80% serviços, né? Então, claro, a gente pode integrar a inteligência artificial em serviços, em software e aí também integrar com hardware, né? E aí vamos ver esse exercício aí de integrar a inteligência artificial. Mas só o que eu queria ressaltar aqui, então, para vocês prestarem atenção aqui, que 80% são serviços, né? E quando a gente integra com inteligência artificial, a gente consegue fornecer diversos serviços, certo? Bom, então o que os drones fornecem, né? O que é tão valioso aí para os bancos, comércios, empresas? Eles fornecem os dados, certo? Então, se a gente for pensar que existem câmeras que capturam até 30 frames por segundo, 30 imagens por segundo, né? Voam por 2 horas, os drones voam por 2 horas. Tem vários sensores embarcados, a gente pode colocar outras, a gente sempre foca mais em imagens, mas não são só imagens, câmeras que a gente pode embarcar sensores de temperatura, umidade, CO2, e assim, e outros tipos de sensores que a gente vai ver ao longo da apresentação. Então tá. Então a gente tem aqui a grande quantidade de dados e imagens gerados por esses diferentes tipos de drones e a gente tem as ferramentas de inteligência artificial. E a gente tem muitas ferramentas, muitas opções. Eu vou dar uma boa notícia para vocês daqui a pouco, que hoje em dia está muito fácil e prático de testar essas técnicas aqui de inteligência artificial. Bom, com isso, o que a gente tem? A gente tem informação, certo? Com isso, a gente pode ter cidades inteligentes, tomando decisões. Então, vamos lá, qual é o processo? A gente tem os drones, capturamos os dados e imagens, a gente aplica as técnicas de inteligência artificial e, no final, a gente tem informação. Em específico para o nosso grupo de pesquisa do INPE, do UAV, a gente pega essas informações aqui e a gente quer realimentar os drones. Aqui a gente quer que os drones sejam mais inteligentes, que eles sejam mais eficientes e que eles também sejam mais seguros. Dentre as técnicas de inteligência artificial, eu vou ressaltar, vocês vão ver ao longo de diversas aplicações que eu vou apresentar, que essas aparecem na maioria delas. Né? Então, é o seguinte, uma técnica que está sendo amplamente utilizada, principalmente quando a gente tem uma grande quantidade de dados, né? É aprendizado profundo e essa rede profunda. Né? Então, basicamente, neste tipo de rede neural aqui profunda, quais são as entradas? As entradas são dados e as saídas são dados também, né? E a partir desses dados a gente tem informação. Então, vamos pensar como se fosse uma planilha, né? Então, o drone captura algumas informações com sensores embarcados ou
a gente tem a imagem, a partir daquela imagem a gente gera um conjunto de dados, a gente pode enxergar como uma planilha. E as técnicas de aprendizado de máquina vão aprender, né, em função daqueles dados, e aí extrair as informações que a gente quer, apresentar as informações que a gente quer. Pode ser uma regressão, uma previsão, um agrupamento. E, a partir desses dados, a gente toma a decisão, certo? Então, a gente utiliza essas técnicas de aprendizado de máquina, principalmente as redes neurais, elas têm duas principais fases. A fase de aprendizado, onde a técnica vai aprender a partir daqueles dados que a gente fornecer para a rede. Então, existem algoritmos computacionais que vão realizar esse processo de aprendizado, né? Nós, usuários, a gente não precisa ficar ajustando os pesos, basicamente ela faz este ajuste. Claro, depois nós, usuários, a gente tem que ali escolher adequadamente alguns parâmetros dessa rede. Isso é um dos cuidados que a gente deve ter, eu vou falar um pouquinho. Bom, mas essa rede aqui de aprendizado profundo, então, o que a gente tem? A gente tem dados como entrada e a gente tem dados como saída. É uma rede totalmente conectada. A gente tem outro tipo de rede neural que também é profundo, mas é uma rede convolucional, né? Então, elas têm apresentado resultados surpreendentes, principalmente quando a gente tem essa grande quantidade e qualidade dos dados, né? E o que a gente tem como entrada? A gente tem como entrada imagens. Então, olha aí, olha aqui a gente começando a associar também aos drones, né? Os drones têm câmeras, a maioria deles, né? E a partir dessas câmeras, a gente pode aplicar essas técnicas de redes convencionais e aqui a gente pode obter informações, né? Então, essas técnicas são bastante adequadas para identificar objetos, classificar, né? Então, a gente tem aí várias aplicações a partir dessas redes convolucionais. Existe outra, então, assim, dentro dessa arquitetura, né, de redes convencionais, a gente tem muitas variações de modelos, de estratégias de montagem dessas redes convencionais, estratégias de aprendizado, né, arquiteturas, topologias. Uma também que vem se destacando aí são essas redes para segmentação semântica, né? Então, a gente tem, nesse caso aqui, como entrada, imagens e saída, imagens também, né? E elas têm apresentado resultados muito bons. Isso aqui é parte do resultado do orientando meu, né, o Dantas, eu vou falar a aplicação dele daqui a pouco. E também, né, seguindo a apresentação da doutora Karine, que assistiu ontem, né, o conjunto de imagens, né, da doutora Karine é o cubo de dados, mas se a gente for pensar na nossa aplicação, a gente tem drones capturando imagens sequenciais, a partir daí a gente tem um conjunto de imagens, né? Existem algumas redes neurais, algumas técnicas que são adequadas para o processamento tanto de dados quanto imagens dessa série aí temporal, né? E com isso tem algumas redes neurais bastante que vêm apresentando resultados muito bons, né, surpreendentes até, que é a LSTM, a GRU. Então, o que a gente tem como entrada? A gente tem um conjunto de imagens. Como saída, a gente pode ter dados, mas também a gente pode ter imagens. Então, depende de como a gente quer utilizar. Bom, qual que é o cenário atual para emprego dessas técnicas? Eu trago boas notícias para vocês. É que, impulsionado aí pelas grandes empresas de tecnologia, né, a Google, a Microsoft, a Apple, e também os institutos de pesquisa, universidades, a gente tem muitas ferramentas para usar essas técnicas de aprendizado de máquina. Então, a gente tem muitas bibliotecas, ferramentas, né? Tem muitas
que o pessoal está utilizando muito, TensorFlow, Keras, Scikit-learn, né? E aí em diferentes ambientes, aí tem o Watson da IBM, o CNTK da Microsoft, e a gente tem alguns ambientes para processar. O que tem facilitado muito também é que a maioria é em Python, né? Então, essas do apesar assim, então a gente pode usar as minhas bibliotecas em Python ou em C. Mas o que tem C, C++, o que tem muitos exemplos, muitas aplicações realmente é o Python. E um outro ponto a favor, né, é que em várias dessas bibliotecas, ferramentas, a gente consegue processar na nuvem, né? Então, um exemplo é no Google Colab, ou no ambiente Kaggle ali para rodar os exemplos. Então, é o que eu sempre falo para os meus alunos, né? Tá bom, vamos pegar um problema, vamos entender bem o problema, e vamos começar a tratar os dados, né? Esses são os passos fundamentais aí, não é? Apesar de estar fácil, né? Agora eu vou para os cuidados, né? Apesar de estar fácil de utilizar, né? A gente deve tomar alguns cuidados, não é só pegar essas técnicas e sair aplicando, certo? Bom, antes disso, então a gente tem alguns pontos positivos, né, dessas ferramentas, dessas bibliotecas. A gente tem vocês vão encontrar muitos tutoriais, exemplos, cursos, fóruns, vídeos, né? Então, vocês vão encontrar muita coisa, né? Para quem quer trabalhar na área, vocês vão encontrar todas essas opções aqui, a curva de aprendizado é bem acentuada, vocês aprendem muito rápido, né? Com exemplos, é bastante interessante. Essas ferramentas também permitem a visualização dos dados, né? Então, os dados, vocês já entenderam que é uma coisa importante aí para resolver o nosso problema. Mas a gente tem que, antes de sair aplicando as técnicas de aprendizagem de máquina, a gente tem que visualizar os dados, tirar outlier, balancear os dados, aumentar os dados, né? Essa análise de dados, hoje eu até falo para os meus alunos aí que fazem análise, que olha, esse é o passo até mais tão importante quanto o uso das técnicas de AI, pegar os dados, entender o problema, né, trabalhar nos dados para facilitar as técnicas de aprendizado de máquina. E outra coisa boa é que essas ferramentas também possibilitam a visualização dos resultados, né? Então, bastante interessante. Vocês estão com muita sorte aí por estarem nessa fase da tecnologia, querendo trabalhar com inteligência artificial, com imagens, com dados. Então, alguns cuidados. Primeira coisa, eu vou fazer uma passagem bem rapidinho, de modo geral, tem a apresentação aí que eu dedico um pouquinho mais de tempo. Mas um cuidado que vocês têm que ter é entender bem o problema, né? O que a gente sendo da área de inteligência artificial, o que me dói, às vezes, ouvir um pouco essas técnicas de IA não resolvem o meu problema. O pessoal só aplicou as técnicas, não entendeu o problema. Eu acho que até tem um grupo de amigos médicos que eles querem resolver inovação, que querem inovar aí na área da saúde, tudo, e isso às vezes eu ouço deles lá, o pessoal de tecnologia só não quer entender o problema, só quer aplicar as técnicas, né? E os médicos, às vezes, eles têm um problema, mas eles não conseguem enxergar o que é a tecnologia, né, a IA consegue resolver. Então, eu acho que esse é um ponto bem importante aí para a gente pensar. Tá bom, quando a gente pegar um problema, geralmente, aqui é mais fácil, né? Quem está no mestrado, doutorado, um passo importante aí do mestrado, doutorado de vocês é entender bem o problema, já saber bem para pesquisar aí, como o Dr. Leonardo falou, né? Saber as soluções possíveis e assim por diante. Mas, às vezes, quando a gente começa a resolver diversos problemas de inteligência artificial, a gente não entende bem o problema. Pegar um problema na área da saúde para
detecção de pacientes com câncer, então, escolher o tratamento e tal. Então, assim, nós não somos médicos, né? Então, a gente tem que entender bem o problema. Bom, uma vez que a gente dominou o problema, a gente precisa dos dados, né? Então, quando a gente tem os dados, não basta pegar os dados da forma que chegam e a gente aplicar as técnicas de inteligência artificial, aprendizagem de máquina, né? Aí a gente corre o risco da gente não explorar o melhor das técnicas para aquele determinado problema. Então, uma prática muito importante é a gente pegar os dados, trabalhar nesses dados, né? Aumentar dados, deixá-los equilibrados, tirar ruído, tirar outlier e assim por diante. E aí sim a gente aplica as nossas técnicas. Então, para isso, a gente tem que ter os dados e as imagens e um ponto que a gente deve considerar, a maioria dessas técnicas de aprendizado profundo, elas necessitam de uma grande capacidade de processamento, principalmente na fase de treinamento. Depois que ela aprendeu, é muito rápido a ativação, né? Mas fase de treinamento é muito custoso. Para facilitar isso, né, a gente tem alguns... É bom que o pessoal tenha comunidade muito grande que trabalha com, com aprendizado de máquina, com imagens, né? Então, a gente consegue utilizar, por exemplo, né, redes neurais cuja arquitetura foi definida pelo pessoal da Google, que eles consideraram bilhões de imagens para treinar uma rede e para alguns problemas, né? O pessoal tem sido bonzinho aí, essa trabalho aí, desenvolvimento colaborativo, né? Então, a gente encontra aí o próprio banco de dados, as redes já pré-treinadas, onde o pessoal usou o supercomputador ali para achar a arquitetura ideal para aquele dado, para aquele problema. Então, em muitos dos nossos problemas, a gente consegue já utilizar, né, herdar aí essas arquiteturas, essas redes pré-treinadas, considerando aí diferentes conjuntos de dados, né? Então, tem uma bem famosa aí, ImageNet, a Coco, do Google, certo? Bom, o nosso sonho, então, a longo prazo, é que a gente tenha um conjunto de imagens desse tipo, né, para a gente processar imagens de drone, para a gente gerar soluções de drones. Ainda não temos isso. Então, o que a gente consegue fazer? A gente consegue gerar o nosso conjunto de dados para o nosso problema, certo? Enquanto isso. Mas, assim, de qualquer jeito, é muito importante a gente ter os dados, né, principalmente para as aplicações que a gente vai ver aqui, aplicações de dados. Bom, então o que a gente faz nesse ponto aqui? Introduzido acho que todo mundo entendeu aqui, que a gente precisa de dados, né? E quando a gente tem esses dados, a gente consegue aplicar muitas técnicas de aprendizado de máquina, né? E a gente consegue obter muitas informações úteis. E os sistemas de drones, né, drones aí para capturar dados e imagens, fornecem esse tipo de dados, esse tipo de imagem, tá bom? Então, entendido isso, a partir de agora eu vou começar a apresentar as aplicações, né? Então, acho que é um bom exercício aí para vocês, dentro de cada aplicação, associar onde que estão os dados, as imagens, né? Qual que é o problema, certo? E o que de resultado que a gente está tendo. O primeiro resultado que eu escolhi para começar é o resultado do Rafael Andrade. Ele vai dar um curso. Se vocês ficarem impressionados com esses resultados aqui, a boa notícia é que vocês vão ter um curso dentro do workup aqui para aprender a usar essas técnicas aí de aprendizagem de máquina, em especial a IO, né? Então, o Rafael, ele é aluno de mestrado, está gerando resultados excelentes, né? Muito interessantes. E, além disso, o Rafael tem também
dividido o tempo aí para montar curso, auxiliar outros alunos. A gente até tem um outro, ele vai dar o curso essa semana, mas quem não se inscreveu, a gente tem até um outro curso que ele montou e tem dado aí, e tem apresentado resultados bastante interessantes. Então é o seguinte, para essa aplicação aqui, a gente tem drones que estão capturando imagens de uma rodovia ao domínio do problema. Então a gente tem drones que têm câmeras embarcadas e capturam imagens. O que a gente consegue fazer com essas imagens? O que a gente quer fazer com essas imagens? Aplicar técnicas de inteligência artificial para extrair informações para alguém tomar a decisão. Então, identificar comportamento, o principal tema do mestrado do Rafael é a detecção de comportamento dos motoristas em uma rodovia, né? Esse é o projeto dele. Mas a gente pode ter também, na área de segurança, detecção de trânsito, detecção de acidentes, né? E assim por diante. Então, o que a gente está utilizando, então? Essas imagens aqui, apesar quando eu mostrar o vídeo aqui, vocês vão ver, as imagens são super estáveis, né? E as imagens foram obtidas por um drone sobrevoando ali, não em cima da rodovia, mas próximo da rodovia Tamoios, né? Então, a gente tem uma sequência de imagens. Ele utilizou uma rede convencional, o algoritmo IOLO, né? Para detectar os veículos. Ele vai apresentar em mais detalhes no curso. E esses são os próximos passos aí para ele. Detectar, usar uma volta com redes recorrentes para identificar o que é comportamento normal ou o que é comportamento anormal. Peraí. A gente testou o vídeo, mas não em modo de apresentação. Tirar aqui. Então, opções da seta. Não quero mais seta. Deixa eu sair do vídeo aqui. Estou dando spoiler aí dos próximos slides. De novo. Estou vendo a minha tela, né? Agora sim, professor. Agora sim. Ok, então aqui já é o resultado do Rafael, né? Onde ele faz. Ele é orientando pelo Dr. Rafael Santos, em Turim, no mestrado aqui na CAP. E o que o algoritmo dele está fazendo? Além de detectar os veículos e classificar, né, se é uma motocicleta, se é um carro, se é uma picape, ele está fazendo já o rastreamento de cada objeto. E a partir disso ele já está traçando as rotas, né, de cada veículo. E a partir daí a gente quer identificar o que é um comportamento normal, um comportamento anormal. Opa, ó como é interessante, né? Ó como é estável, né? Tudo bem que esse drone aqui ele tem um gimbal que mantém a câmera mais estabilizada. Então, até eu estava mostrando para os amigos um tempo atrás, eles acharam que estava numa torre, né? Essa câmera, mas não, está num drone. E aí o algoritmo do Rafael rodando, né? Aqui tem outro vídeo, vamos lá. Outro trecho. O que a gente quer identificar, né? O próximo passo do Rafael é identificar, por exemplo, esse carro parado aqui. Esse carro parado está com um comportamento não parecido com os outros veículos que estão na rodovia. Certo? Bom, utilizando ainda esses mesmos algoritmos, daqui é o mestrado
do Capitão Wake. Ele é orientado pelo Dr. Álvaro e por mim. O que é o problema dele? Então, é utilizar drones para fazer buscas. Então, vamos supor aqui que existem pessoas se afogando na represa ou no mar, né? Então, uma boa estratégia é a gente utilizar drones, né, para fazer essa busca, para ver se tem pessoas numa represa ou no mar aí se afogando. Então, esse daqui é um experimento que a gente fez com os bombeiros de São José. A gente foi ali para a represa de Paraibuna. Então, agradecer aqui os bombeiros, eles ficaram na água aqui por horas e a gente ficou sobrevoando com os drones para gerar o quê? Os dados das imagens. A partir daí, né, o que a gente fez? A gente utilizou uma rede convolucional para detectar pessoas, né? Então, vocês vão ver o resultado aqui na faixa do visível, mas e à noite? Então, a gente vê uma grande vantagem de usar drones com câmeras térmicas para fazer essa busca à noite, certo? Então, o que a gente fez? A gente não, né? O Wake, é só o mestrado dele. Então, o que ele está fazendo é usar também imagens termais. Então, esse daqui é o resultado do Wake. Esse daqui é como o drone enxerga. Então, as pessoas estão aqui na água, né? E aí rodando o algoritmo. O Wake rodando a metodologia dele, o que a gente tem? Ó, cada vez que aparece um quadrado, um bound box aqui, onde o algoritmo está identificando pessoas. Parecido com a identificação de bounding box ali para identificar carros na rodovia, certo? Então, tudo bem, isso daqui é uma faixa do visível, né? E na termal, apesar de a gente pegar imagens durante o dia, né? Mas à noite aqui a imagem seria muito parecida. Então, o Wake rodou, ó, o que é para a imagem uma pessoa, né? Vocês veem claramente, facilmente, que essas pontinhos brancos aqui são pessoas, né? E a gente vê aqui que as técnicas de aprendizado de máquinas, redes convolucionais, também detectam muito bem as pessoas com uma câmera termal, né? Então, como se estivesse à noite o drone ali fazendo a busca. Então, esse é o resultado do Capitão Wake, aí que está no Portugal, fazendo mestrado. Bom, a gente tem, então, problemas semelhantes que poderiam ser... Agora estou tentando incentivá-los aí a pensar em outros problemas utilizando drones e inteligência artificial. A gente poderia detectar focos de incêndio. A gente poderia detectar pessoas perdidas na mata, certo? Então, outras aplicações que a gente consegue com a junção destas tecnologias aqui. Bom, uma outra coisa também que a gente tem feito é usando drones e inteligência artificial. A gente não chegou, a gente vai chegar lá. Mas isso aqui é um mestrado que o Gabriel está fazendo, orientado pelo Dr. Cláudio por mim. O que é? Então, o IAV, né, ele tem um departamento ali que é responsável por proteção radiológica e eles têm equipamentos que medem a radiação. Então, um exercício que é feito de 2 em 2 anos, né, ali na região da Angra dos Reis, eles fazem o exercício como se tivesse tido um vazamento de radiação, né? E aí, como que ficaria essas plumas, tudo? Então, o pessoal ali do Instituto tem os modelos, né, vamos simular que teve um acidente radioativo aqui. Como que fica a pluma de radiação, né? Então, qual que é o mestrado do Gabriel? O Gabriel, então, está colocando sensores de radiação nos drones e aí medindo a radiação. Claro que não tem uma radiação real, né? O pessoal do IAV até tem umas fontes de radiação mais baixas e aí a gente não, Rafael, o Gabriel está voando ali em cima dessa fonte. A partir daí ele consegue gerar aí a distribuição de radiação em uma determinada área, né? Um próximo problema aí, a gente está conversando, doutorando Luiz, né?
Então, a ideia é a gente utilizar esses dados medidos de radiação, os modelos, né, como se tivesse embarcado em drone, e estimar onde está o foco da radiação, onde que aconteceu o acidente, por onde está a radiação e assim por diante. Então, a gente já fez um experimento desse ali em Angra dos Reis, mas ali, ó, tentando incentivá-los de novo a pensar em problemas semelhantes, né? A gente pode fazer isso também em poluição do ar. Onde será que está a fonte de radiação em São José dos Campos? Está na refinaria, está na rodovia Dutra, né? Então, a gente poderia ter sensores embarcados nos drones, capturando aí as informações. Então, nesse caso aqui, a gente tem mais dados do que imagens, né? A imagem também é um tipo de dado, mas assim, aqui são dados de sensores. A gente pode embarcar também os dados meteorológicos, né? Sensores meteorológicos aí para auxílio na previsão do tempo. Aí a área do Dr. Leonardo, né? Monitoramento de desastres naturais, aí a gente vai ter uma sequência de imagens, poluição de água, né? Aqui a gente começa a usar também dados de imagens também, certo? Bom, um outro tipo de aplicação, vou começar a correr aqui, me falta 20 minutos. Então, outro tipo de aplicação é a classificação automática de uso e cobertura do solo, né? A classificação automática a partir de dados de drones, né? Então, a classificação automática de uso e cobertura do solo, a gente pode ter muitas aplicações na agricultura, no zoneamento, em acompanhamento de desastres. Então, assim, então as técnicas de inteligência artificial automaticamente, né, classificar as imagens, né? Então, isso aqui é parte do mestrado do Marielson, onde ele voou, tem o pessoal do IFE Sul de Minas aí, que eu vi, ele voou a cidade ali de Confidência, e ele tem uma imagem obtida por drone, né, dessa região aqui de Inconfidência. A partir daí, ele usou diferentes técnicas, né? Então, essa parte ainda, né, ele está fazendo doutorado agora, né? A gente está definindo aí o tema. Por enquanto, ainda está um pouco indefinido, mas uma possível aplicação é fazer essa classificação embarcado no drone, né, em tempo real. Hoje ele fez offline, utilizando muitas técnicas de aprendizado de máquina, obteve resultados aqui muito bons, excelentes. Já defendeu o mestrado, agora ele está no doutorado, mas uma possível aplicação é a gente fazer essa classificação aí da imagem em tempo real embarcado, né? Então, essa é uma aplicação. Bom, aplicações, então, a gente pode aplicar essas técnicas, agricultura, pecuária, monitoramento, segurança. Tudo bem? Um outro tipo de aplicação, vamos mais um pouquinho mais para a parte de engenharia, né? Então, os drones têm sido utilizados amplamente também, né? E tem muito campo aí para ser explorado na construção civil, né? Então, ele tem câmeras e sensores embarcados. A partir do processamento das imagens e dos sensores embarcados, a gente consegue reconstruir prédios, estruturas em 3 dimensões. Né? A gente, então, aqui tem uma iniciação científica da Mariana Gott, que ela vai comparar diferentes algoritmos, tem até algoritmos comerciais fazendo isso, mas onde que entraria a inteligência artificial? Esses algoritmos, né, esses aplicativos, eles não indicam qual que é a melhor forma de voo para aquele objeto, qual que é a distância, aí que entra a inteligência artificial para auxílio à tomada de decisão no planejamento do voo, né? Para vocês terem uma ideia de uma imagem aqui, essa daqui foi parte do mestrado do Sidney, que ele fez no INPE, ele voou o IAV todo. E aí ele fez a reconstrução do IAV em 3 dimensões. Se vocês prestarem atenção daqui a pouco, quando ele voar próximo a prédios, aqui é a portaria do IAV. Então, quando ele voar próximo de prédios, ele vai contornar ali alguns prédios. Ó, olha a reconstrução desses prédios em 3 dimensões.
Claro, no final da apresentação eu vou falar o que nos motiva a fazer grande parte desses estudos aqui. A gente quer desenvolver uma tecnologia para navegação autônoma de drones, né? Então, a reconstrução, a informação de 3 dimensões de alguns objetos é fundamental para a nossa navegação por imagem. Daqui a pouco eu vou falar sobre essa aplicação. Tem que correr. Vamos lá. Então, outras aplicações. Hoje em dia, uma aplicação interessante é detectar aglomeração, né? Então, seja, os drones não estão autorizados a sobrevoar pessoas, né? Apesar de a gente ver esse tipo de coisa. Mas a gente pode ter algoritmos para detectar aglomeração. Tem uns alunos da graduação, eles ainda não estão utilizando imagens de drones, mas eu quis mostrar aqui, né, o Gustavo, o Michel e o Victor, eles são alunos da Engenharia da Computação da Unip, e eles estão gerando esse resultado aqui, ó. É com uma câmera ainda que tem na casa deles, né, mas eles estão rodando esses mesmos algoritmos, ó, olha os bounding box ali detectando pessoas, ó. Agora não tem aglomeração porque passou o carro. Mas, então, esses algoritmos aqui de detecção de pessoas podem auxiliar aí a detectar aglomeração, por exemplo, né? Segurança pública. Essa aqui é uma câmera fixa, que eles estão, o trabalho de conclusão de curso deles é outro, ainda não estão utilizando drones, mas é muito fácil, tem tudo para a gente embarcar esses algoritmos aí no drone, né? E aí, uma aplicação muito tradicional com uso de drones, um setor que tem dinheiro, é a inspeção de linhas de transmissão, né? Então, usar drones para capturar as imagens e usar as técnicas de aprendizado para detectar falhas, e acompanhar estruturas, assim por diante. Em esportes e segurança pública, né? A gente utiliza drones e essas técnicas de aprendizado. Eu coloquei 2 modelos aqui para detectar os objetos em si ou para classificar, fazer a segmentação semântica dos objetos. Uma área também que já é praticamente uma realidade, né? A gente vai ver isso, os drones para entrega, seja entrega de mercadoria, de transplante, de tudo. Então, a gente vê aí aplicações nessa linha, né? Eu acho que eu tentei ressaltar aqui a aplicação da inteligência artificial nessa linha aí de entrega, né? Teve um aluno de mestrado, Leonardo Vieira, né? Hoje ele está no doutorado, mas no mestrado ele trabalhou com isso, orientando o professor Lamartine e eu, onde, a partir de imagens, ele faz o planejamento de rotas, né? Tudo bem que aqui a nossa rota era para aumentar a chance de reconhecimento aí. Pessoal, eu tô demorando um pouco na apresentação, então vou dar uma acelerada aqui. E na mobilidade urbana, né? Logo a gente vai ter drones também aí no espaço aéreo, transportando pessoas. E navegação autônoma, pelo menos ou navegação por imagem, como chama, eu deveria colocar navegação por imagem. Então, aumenta aí a segurança como se fosse um carro autônomo, né? Então, um carro autônomo, ele tem muitos sensores. E quando a gente coloca câmeras embarcadas nesses carros autônomos, aumenta a segurança ali para fazer a navegação, desviar de obstáculos, de pessoas, de animais, assim por diante. Então, aéreo, a gente também espera que tenha isso, e no planejamento de trajetória, né? Bom, até agora, pessoal, eu apresentei as aplicações que fazem uso de dados e imagens. Eu vou focar um pouquinho, a partir de agora, um pouquinho mais sobre como essas informações podem realimentar para tornar drones inteligentes, mais eficientes ou mais seguros, né? Então, é uma área que eu atuo bastante, o grupo aí, né? Tem vários professores aqui da CAP também que participam dessa linha, que é a navegação autônoma. Então, como esses drones podem navegar de forma autônoma, né, a partir do processamento de imagens. A gente vê muitas vantagens com isso. Então, vamos imaginar assim, para quem já trabalhou com drone e vai planejar uma rota, então vamos supor que eu queira que o drone
acompanhe esse rio aqui. Então, no planejamento de rota, eu tenho que ficar clicando aqui, vários waypoints, para tentar fazer essas curvas. Nada melhor do que eu ter um drone que a gente fale para ele, siga a rodovia, né? Igual um robozinho segue faixa. Aí teria um drone segue rodovia. E aí ele poderia seguir uma rodovia, poderia seguir um rio, sem ter que ficar planejando, ou um controlador ficar ali navegando o robô aéreo. Vamos pensar nessa navegação autônoma para o drone detectar alguma falha na plantação, né? Então, eu não sei onde está a falha. Então, eu faço o planejamento, mas a partir do momento que ele detecta indícios de faixa, ele pode, de forma automática, começar a circular ali, pegar mais detalhes daquela região. Agora eu estou fazendo o papel ali de tentar incentivá-los a pensar em aplicações. Para detecção de desmatamento, eu não sei onde está o desmatamento, certo? Então, se eu for planejar antes, usando o mapa onde está o desmatamento, eu posso perder aí. Então, eu poderia ter um sistema inteligente no drone e ele mesmo detectar onde que estão aqui as bordas do desmatamento e assim por diante, fazer a navegação em torno. Se a gente for pensar em monitoramento de trânsito, eu não sei até onde está o trânsito. Então, drone sobrevoa onde está o trânsito. Ele, de forma automática, sobrevoa onde está o trânsito. Drone sobrevoe onde tem aglomeração, certo? E ele mesmo vai escolher Não pode fazer isso, mas só tem um exemplo. Bom, outra coisa que nos motiva muito ali no Instituto, né? Esse é o principal motivo da gente começar o desenvolvimento de voo autônomo, é que existe a possibilidade de interferência externa no sinal GPS. Um dos sistemas de navegação de drones é o GPS e o inercial, mas o GPS ele pode sofrer interferência. Então, a gente liga uma anteninha e derruba o drone, porque ele não sabe onde ele está. A gente entra na mesma faixa de frequência do rádio controle e derruba o drone. Aqui está um exemplo, né? O sistema GNSS aqui do drone detectando aqui 17 satélites usando 14 para estimar sua posição. E depois que liga a anteninha, ele enxerga 13, mas não consegue usar nenhum. Né? Então, esse é um exemplo prático aí que existe esse risco. A gente lá do Instituto, a gente pensou isso há 18 anos atrás, e a gente imaginou que isso poderia acontecer, e então a gente desenvolve uma tecnologia de navegação autônoma de drones baseada em imagens, certo? Esse aqui é um dos últimos resultados que a gente tem, então vou colocar aqui. Então, deixa eu tirar o som aqui. Deixa eu dar um pause. Então, o drone, ele tem que fazer essa rota, que aqui ainda é em ambiente simulado, mas depois a gente vai entrar no real. Então, isso aqui foi um trabalho de graduação do Major Kurowski, né? Mas hoje ele já terminou o mestrado, vai para o doutorado, mas ele fez uma aplicação de fazer a navegação aqui, reconhecendo marcos, né? E corrigindo a rota. Né? Então, cada vez que aparece um círculo aqui, é onde o sistema está identificando automaticamente alguns marcos para ele calcular a rota. Eu vou por lá para frente que meu tempo está estourando. Bom, aqui é um voo real do IAV, né, onde o drone, a gente teve um voo de drone e esse processamento de imagem sendo feito em tempo real, né, então, onde aparece o círculo aqui é onde o algoritmo está identificando automaticamente rotas, né? E aí planejando, corrigindo a sua trajetória. Só um exemplo. Um outro exemplo é quando a gente ligou em 6 minutos, uma corridinha. Aqui é onde a gente também testou, né, o sistema de navegação, aqui com o GPS ligado. Então, daqui a pouco o pessoal vai ligar aquela anteninha lá e o GPS vai ficar offline. E aí, aqui a gente está processando as imagens. Então, por trás disso, então vamos lá, o domínio do problema. Tem drone capturando imagens na faixa visível e eu tenho um algoritmo de
visão computacional, né, baseado aí também em inteligência artificial, nesse caso aqui não é só inteligência artificial, reconhecendo marcos para corrigir a trajetória. Tudo bem? Vou só apresentar mais rapidinho aqui. Bom, dentro dessa linha a gente tem utilizado muito inteligência artificial, né? Então a gente tem as redes neurais, as redes profundas, redes convolucionais, as autoadaptativas, a fusão de dados e já implementando em FPGA. Esse aqui foi um dos primeiros trabalhos da pós, né? Esse aqui foi um mestrado do Gustavo Goltz, lá em 2011 ele defendeu. Então, a gente tinha imagens aéreas, ainda a gente nem tinha drone ali para obter as imagens. E aí a gente utilizou redes neurais para detecção de bordas, né? Um mestrado aí da professora Ana Paula, que ela desenvolveu, a gente usou esse detector de bordas, e aí o Gustavo testou outras redes neurais, e a partir daí estimava a posição, a partir de imagens aéreas e uma imagem referência embarcada. Depois teve o doutorado do Zé Renato, ele trabalhou com dados LiDAR, eu vou apresentar aí o que é interessante desses dados LiDAR, mas também dos resultados dele foi fazer a navegação com dados lá da Suécia, ele fez o doutorado de sanduíche, e trouxe esses dados, fazer a navegação por imagens numa rota que o drone lá da Suécia fez. Né? Então, foi orientado pelo doutor Haroldo por mim. Esse aqui é o trabalho do Gerson. Deixa eu só voltar um pouquinho aqui. Isso. O trabalho do Gerson, ele também fez navegação com dados com redes neurais, com redes autoconfiguradas, só que ele fez uma coisa a mais aqui, que foi integrar também os dados de imagens com os dados de sensores. Né? Então, a partir daí, ele melhorou bastante aqui a estimação de posição. Ele usou o filtro de partículas e, assim como o Zé Renato, ele implementou em hardware, né? Ele implementou em FPGA. Então, a gente detectou qual que é o principal gargalo para todo esse sistema de estimação de posição, e a partir daí eles implementaram em FPGA, um hardware embarcado que é um hardware, então processa muito mais rápido do que uma rede neural simulada em software e consome menos energia. Esse daqui foi o mestrado do Silva Filho, onde o orientador foi o professor Samuel, onde utilizou dados para detectar marcos. Então, aquele algoritmo que eu mostrei no vídeo navegando, parte dele aqui é o resultado do Silva Filho, onde ele estima a posição a partir da identificação de marcos. A gente também pode fazer a odometria por imagens, né? Esse que foi o mestrado do Daniel. Estou correndo aqui, está acabando meu tempo. Bom, mas tudo bem. Aí vocês podem perguntar o seguinte: tá, e navegação à noite? E sobre a água? E sobre a floresta? E com nuvens? Então, a gente tem tentado dar essas respostas aí, usando sensores termais e sensores ativos, né, LiDAR e SAR. Então, isso aqui foi um trabalho da Vanessa. Hoje ela está fazendo doutorado com o professor Haroldo e o professor DJ. No mestrado, ela foi orientada pelo professor Haroldo por mim, onde, a partir de uma base de referência de uma imagem na faixa do visível, ela utilizou dados termais obtidos pelo drone e estimava a posição aqui da aeronave. Também pensando nessas imagens, aí, não só na faixa do visível, né, a gente pode usar dados multispectrais, daqui é o mestrado do Bruno, onde, o que ele está usando? Ele está usando técnicas de inteligência artificial aqui para mapear uma imagem na faixa do visível para outro domínio, né? São as redes GAN. E sobre a água, o Zé Renato trabalhou dados LiDAR para, em algumas condições, né, de profundidade, condições da água, é possível obter informações até do fundo do mar. Né? Com esses dados LiDAR, ele demonstrou aqui, então, que é possível fazer a navegação sobre o mar com algumas condições. Esse aqui é o doutorado do Roberto, onde usa dados LiDAR para navegar na Amazônia. Né? Então, atualmente, ele está usando dados LiDAR, e a partir desses dados,
ele está estimando a posição do drone. Acabou meu tempo, esse aqui é um dos resultados. E onde que a gente pode processar isso? Na estação de solo ou embarcado. Né? Então, a gente tem aí aplicar as técnicas de inteligência artificial e o processamento dessas imagens na nuvem, em supercomputador, e a gente vai miniaturizando até processar embarcado. Né? Então, o Zé Renato já implementou em FPGA esses algoritmos de processar imagens para detectar em inteligência artificial. Então, ele faz aqui 10 estimações por segundo, né? Bate o Canyon, o Sobel e a MLP aqui no CPU. E hoje a gente está embarcando a Iolo, aquele algoritmo do Rafael para detectar veículos, a gente está embarcando aí numa Jetson não, no Rafael, Alexandre Remo, e logo a gente vai embarcar também o algoritmo do web. Bom, pessoal, é isso, né? As ferramentas estão aí, vocês precisam ter as imagens, e hoje em dia está muito fácil aí de vocês começarem a utilizar esses algoritmos, essas ferramentas, né? Claro que a gente, para embarcar, tudo a gente tem que implementar em C, otimizar tudo mais, para vocês começarem, tendo os dados, conhecendo as técnicas, aplicar usando essas bibliotecas, tá? A parte bem tranquila. Tá bom? Comentários finais. Então, empreendedores é uma realidade que tende a crescer, vocês entenderão isso. Os dados e imagens obtidos por drones é de grande importância para o desenvolvimento de pesquisa e inovação. O uso de técnicas de inteligência artificial proporcionam diversas aplicações. As ferramentas e bibliotecas de IA facilitam a análise prévia de decisões. Existem técnicas que são mais adequadas para alguns problemas específicos. Pessoal, passei do tempo. Então, devolvo a palavra a Marcele. Sem problema. Bom, doutor Elcio, muito obrigada pela excelente apresentação. E nós temos aqui algumas perguntas. Dá tempo ainda? Tá bom. Podemos fazer umas perguntas? Sim, claro. A primeira pergunta é do Renato Maximiano, aqui da Capiemp. Os drones que possuem IA embarcada precisam de alguma homologação diferenciada aos drones sem IA embarcada? Olha, a homologação, se a gente for pensar em, boa pergunta, né? Se for pensar em navegação autônoma, ainda não pode, no Brasil não pode, né? É claro que a gente já tem que pensar no futuro que um dia vai ser liberado, né? Então a gente já vai desenvolvendo tecnologias, isso para navegação autônoma. Se a gente for pensar na IA embarcada em aplicações, na aplicação não influencia o que o sistema está, o que o drone está capturando, então não teria. Agora, se a gente for pensar na inteligência artificial, na atuação de algum módulo do próprio drone, né? Em algum controle, não na navegação autônoma nem na aplicação, em alguma aplicação do próprio drone, talvez sim, certo? Então, navegação autônoma ainda não pode. A aplicação, acho que não precisa ter homologação. Agora, em alguma uso específico dentro do próprio drone, talvez tenha que estar bem detalhado ali para homologar. Certo. A próxima pergunta foi feita... aqui. Pelo Juan Pablo, da UFMA. Ele pergunta: a inferência através de Deep Learning requisita alto poder computacional. Como você embarca o drone com o poder computacional necessário? Isso. Então, assim, tá bom. A maioria dessas técnicas de aprendizagem de máquina, elas demandam muito hardware, né? Se a gente for pensar em aprendizado profundo, na fase de treinamento, né? Em algumas aplicações, então não vamos generalizar, né? Em algumas aplicações, como eu mostrei ali no trabalho do Renato, que é uma técnica de IA, uma rede neural para detectar a borda e depois fazer a fusão de dados, olha, isso é instantâneo, é muito rápido, tanto que a gente tem ali 10 estimações por segundo. A gente está exatamente nessa fase aí, investigando isso, que essa última aplicação aqui, ó, eu passei rapidinho, aqui, ó. A gente está exatamente nessa fase aqui. A gente está juntando esforços de alguns alunos aqui, basicamente para embarcar uma rede convolucional, a Iolo, que, na prática, se a gente for estimar, reconhecer o carro com o vídeo todo, ela demora,
Mas aqui a gente está integrando o pessoal de alto desempenho, né, que é o Remo aqui, para pensar em estratégias de diminuir esse tempo. Hoje ainda está demorado. Então, respondendo a pergunta, a gente não generaliza, né, não é IA, de modo geral, a ativação dessas redes, mesmo as redes convolucionais, o custo computacional é muito baixo, mas tem que ver cada necessidade, cada aplicação, né? Mas assim, a gente está na fase, a gente já embarcou a IA em alguns drones, a gente está na fase de embarcar outras técnicas de IA aí no drone. Certo. Professor Elcio, a gente tem mais algumas perguntas. Será que a gente pode depois mandar para o senhor por e-mail? Sim, claro, terei prazer em responder. Desculpa que eu atravessei o horário aí, Sem problema. Então, tá professor bom? Elcio, em nome da comissão organizadora, gostaríamos de agradecer a sua participação no WorkUp. Muito obrigada. Eu que agradeço, agradeço. Parabéns aí pelo. Obrigada. Bom, pessoal, nós teremos uma pausa de alguns minutos para tomar um cafezinho e voltaremos às 11h15 com a nossa próxima palestra. Até breve.